Tô falando do rei, não qualquer um, o Presley. Conseguimos o último carro que o Elvis Presley quis, no dia em que ele morreu. Como é que você conseguiu achar esse carro? Olha, não fui eu que achei, ele mesmo que me achou. E o interessante disso é que ele não tá restaurado. Fizeram o que chamam de preservação nele e ele ainda tem poeira e o DNA do Elvis. Não mexeram nele. Eu sei que ele gostava de carro. O legal disso é que eles querem uma celebridade para dirigir o carro de novo. Bom, que tal o Elvis da NASCAR, sabe? O Júnior tem uma sala inteira dedicada ao Elvis. Ele é mesmo um grande fã, então que tal ele dirigir? Ah, que legal! E você acha que ele aceita? Acho que sim. E você vai com ele? Eu vou com ele. Isso seria legal. Seria muito legal. Elvis Presley é o cantor de rock and roll de maior sucesso de todos os tempos. Ele teve mais de 200 milhões de discos físicos vendidos. Os jovens fãs de carros lendários seriam downloads. E para o Elvis, carros representavam sucesso. Era um símbolo de status para ele. A prova de que ele tinha conseguido ter sucesso. Os carros se tornaram parte do próprio Elvis e ele mesmo adorava dirigir os seus carros. Ele odiava ser levado pelos outros, ele gostava de levar você se fosse naquela época. Mas ele também dava os carros como presente, como um jeito de demonstrar afeto. Tem histórias de vendedores de carros que diziam que o Elvis aparecia tarde da noite e comprava uma frota de carros. Na verdade, nós temos uma placa em nossa coleção que diz que o Elvis comprou 32 Cadillacs em um dia. E na placa tem os nomes das 32 pessoas que receberam esses carros. Infelizmente, o meu nome não está lá. Não, meu Eu nome gostaria que também não está lá. Não, era um jeito dele dizer que gostava de você. Ele pegava e te dava um carro. O presente mais famoso do Elvis foi o Cadillac cor-de-rosa de 55 que ele deu à sua mãe, Gladys. Esse carro se tornou um ícone da cultura pop, mas era o seu xodó Studs que o Elvis adorava dirigir. E eu descobri que ele estava sendo preservado a apenas algumas horas da minha oficina. Eu recebi uma ligação do Walt Holyfield, um dos melhores restauradores de carros do país. E dos meus amigos da Charlotte Motor Speedway, eles disseram que tem um carro incrível. O último carro que o Elvis dirigiu. Se eles estão com esse carro, valeu a pena essa viagem de 1 hora para o interior para ver e descobrir o que eles querem fazer com ele. Oi, Walt. E aí, Ray, como vai? Eu tô ótimo, lugar lindo esse aqui. Obrigado por ter vindo. Você tem o que pra mim? Bom, eu tenho um segredinho que estamos guardando para a Feira de Automóveis de Charlotte. Temos trabalhado na preservação para o rei do rock and roll. Vamos lá. É inacreditável. Esse é o último carro que o Elvis Presley dirigiu, Walt. Uma das últimas fotos dele com esse carro é ele com a Lisa Marie e eu acho que a Ginger no lado do passageiro. E ele estava saindo pelo portão. Isso foi antes dele morrer no dia 16 de agosto. À 1h15 da manhã ele passou pelo portão e encontraram ele apenas algumas horas depois. Tinha falecido. E esse foi o carro que ele sempre dirigiu, não deixava ninguém pôr a mão nele. É um Studs Black Hawk e estamos com ele aqui para preservar, não restaurar. Agora Studs, esse é o velho Studs? É mesmo? O velho Studs, 3032, o mesmo dono, a mesma empresa, nossa. A empresa original, Studs Motor, começou a fazer carros de luxo em 1911. Em 1935, ela fechou as portas. Em 68, um banqueiro de Nova York chamado James O'Donnell se uniu com um projetista aposentado da Chrysler, Virgil Exner, para trazer de volta a marca. Cada carro era projetado exclusivamente para cada cliente, com a maior parte da carroceria Studs feita por artesãos na Itália. O primeiro novo Studs Black Hawk foi lançado em 1970. O grupo automotivo Exner projetava esses carros para os ricos e famosos. Esse carro em particular é um Grand Prix 455 de 73 com transmissão turbo 400. Sabe, ele foi comprado como um Grand Prix, mas foi levado para a Itália totalmente desmontado. Tiraram tudo dele. E na Itália, dezenas de artistas, funileiros e mecânicos trabalharam centenas de horas para dar ao Pontiac Grand Prix uma repaginada europeia de estilo. Sabe, muitas pessoas podem dizer que é só um Grand Prix reformado. Mas, tecnicamente, as únicas coisas que ficaram foram as portas e dessa coluna aqui para cima. Foram as únicas coisas que ficaram do Grand Prix. O resto dele é tudo... Foi tudo feito à mão, feito à à mão. inglesa. Nossa. Isso mesmo. A roda inglesa é uma ferramenta para trabalhar metais que permite que o artesão faça curvaturas compostas ou duplas em uma peça plana de aço ou alumínio. Passando a folha de metal em rodas com diferentes raios, ajustando a pressão, isso estica o metal e forma uma curva.
É preciso muita paciência para usar essa ferramenta. E eu não tenho. Isso aqui foi fabricado com tubos de soldado. Tudo fabricado. E o escape sai desse tubo? Bom, isso é decoração, não é funcional. O escapamento fica na traseira, como num Grand Prix 73. Depois que fizeram esse carro, ele foi comprado em fevereiro de 1973 e o Elvis só foi receber ele de volta em setembro de 74. Então, levaram muito tempo fazendo o carro. E como é um Pontiac, foi por isso que te chamaram, porque você é um especialista. Foi aí que chamaram a gente, isso. Walt restaura e preserva carros há mais de 50 anos. Ele é um especialista em Pontiac e trabalha com a Elvis Presley Enterprises para preservar os amados carros do rei. No processo de preservação, Walt tomou medidas meticulosas para se certificar de que o DNA do Elvis permanecesse neste carro. Nós nos envolvemos porque queríamos manter a integridade do carro. Ele não é ligado há muitos anos e eu queria ter certeza de que, para trazer o carro de volta à vida, não iríamos tirar peças dele e deixar de lado, colocar peças novas, girar o virabrequim e ligar o carro. Cada peça que mexemos ou que tiramos do carro, catalogamos e guardamos para o Museu Histórico, para que possam manter isso nos arquivos. E, acima de tudo, nós não tocamos em nada no interior. Está como estava quando Elvis saiu do carro. Walt queria mexer o mínimo possível nesse carro. Ele usou aparelhos de alta tecnologia, como essa pequena câmera, para inspecionar o motor e outras partes do carro. Assim, ele arrumaria apenas o que precisava de atenção. Podemos olhar debaixo do carburador aqui e ver o que temos. Dá para ver que é um Offenhauser, o sistema de admissão que puseram na Itália. Então, o que foi legal nisso é que você não teve que desmontar nada no carro para inspecionar. Foi exatamente isso. Não dá para ligar um motor tão valioso depois de 40 anos sem saber se está tudo pronto para o rock and roll. Nós começamos pelo básico, giramos o virabrequim com uma chave de boca manual para saber se o motor não estava travado antes de começar a fazer qualquer coisa. Ele está pronto para funcionar. Você quer ver se vamos conseguir ligar? Olha, eu vou ser um pouco egoísta e dizer que eu queria ouvir ele ligado. Tá bom. Se você puder fazer a gentileza de se sentar aí... Caramba! Olha, eu não acredito que eu vou me sentar no mesmo banco que o Elvis Presley se sentou um dia. Vamos lá. Nossa. Que sensação incrível. É bom dar umas bombadas no acelerador. Tá bom. Ótimo, pode ligar. Os puxos de válvula estão soando bem. A gente estava contando com isso. E eu ainda não acredito que eu estou sentado no carro do Elvis Presley. Uau! Walt, muito obrigado mesmo. Isso foi uma coisa muito especial. Foi incrível. Eu ainda não superei a emoção de ligar esse carro, mas a revelação se aproxima rapidamente. A preservação do estante do Elvis está completa. E o Walt Holyfield o levou para Charlotte Motor Speedway para que o carro possa fazer parte da feira de automóveis da Speedway. Era o local perfeito, já que o rei gostava de pisar fundo. Temos muitas multas dos anos 50 por excesso de velocidade. Quanto ele corria? Uns 95, 105 km por hora, é claro, naquela época isso era uma velocidade. Hoje, sabe, não é nada, mas naquela época era bem rápido mesmo. Ironicamente, Elvis fez seu filme, O Bacana do Volante, nessa famosa pista. Ele era um fã de corridas. E sabe, fazer o personagem de um piloto de carro, de corridas, deve ter dado a ele a emoção de como seria participar de uma corrida de carros. Com toda essa história, o Sr. Hendrick mal podia esperar para ver o Stunts. E ele trouxe a versão da NASCAR do Elvis, Dale Earnhardt Jr. Eu não acredito. Oi, gente. Como vai? E aí, chefe? Como vai? Cara, Tudo bem? Aqui, é legal, não é? Isso é incrível. Inacreditável, com esses tubos e tudo mais. Eu já vi fotos dele, ouvi histórias sobre ele, mas nunca achei que fosse ver, muito menos dirigir ou andar nele. O interior, como ele deixou. Ele dirigiu esse carro 2 horas antes de falecer, não tocaram nele desde então, por isso é incrível estar aqui. Ele foi o último a dirigir. Quem vai ser o primeiro a dirigir ele hoje?
Acho que eu tenho que ser o primeiro a dirigir. Eu ganhei uma corrida importante esse ano e sou mais fã do Elvis, eu acho. Bom, foi com o meu carro, certo? E você ganhou a corrida? Foi. Mas qualquer um que tem uma sala dedicada ao Elvis merece dirigir. Eu tenho uma sala do Elvis. Legal. Legal, disso, beleza. Eu não acredito que estamos fazendo isso. Você vai ficar me devendo um nome. Isso é realmente inacreditável. Tem vidros elétricos, tem um toca-fita com equalizador. Eu nem sabia que existia equalizadores em carros daquela época. É equipamento top de linha. Vou te falar. Sempre o melhor pro rei. E todo o ouro. Toneladas de ouro. Quantos anos você tinha quando o Elvis morreu? Eu devia ter uns 3 ou 4 anos. Quando começou a gostar do Elvis? Quando começou? A minha avó, a Martha Earnhardt, tinha coisas do Elvis por toda a casa. Estatuetas, fotos. Ela até falou que quando você viu Elvis na TV, tinha garotas que ficavam gritando na primeira fila e ela era uma delas. Então sempre tinha música dele na casa dela. Sempre que eu ia lá, tocava Elvis. Eu virei um grande fã e comecei a ouvir as músicas dele. E quando eu descobri mais sobre a vida dele, tantas histórias, ele passou por muitas coisas, ele experimentava muito quando fazia música, ele deixou a música para fazer filmes, depois ele voltou em 69. Ele teve uma vida muito incrível, sabe? Muito intrigante e interessante. Então chegou a vez do Sr. Hendrick dirigir. É claro que o Dale veio vestido para a ocasião. Olha só esses sapatos e óculos. Confia em mim. Tá? Só não vai sair pela curva e me deixa tenso. A direção é leve. Eu ainda não consigo imaginar como seria estar esperando no semáforo e o Elvis aparecer do seu lado nesse carro. Seria muito legal. Pra que acha que são esses botões? Eu não sei. Não, não mexei não. Só pode apertar, Vai né? quebrar. Vocês dois já dirigiram carros incríveis. Quer dizer, você dirige carros incríveis todo domingo, mas... Como é que foi dirigir isso? Só de saber que ele dirigia esse carro e que estava nele, principalmente tão perto de quando ele morreu, é incrível. Esse carro exala, sabe, personalidade, e eu acho que tem muito a cara do Elvis, com esses tubos laterais, as linhas que ele tem. É incrível imaginar que ele dirigia esse carro, que ele se sentou aqui, ele era um grande artista que faz falta até hoje, né? É incrível estar perto de uma coisa na qual ele punha as mãos. Ele devia achar que esse carro era muito legal. O fato de que ele era o dono, que ele dirigia, é muito especial. O Sr. Hendrick e o Dale devolveram os estantes do Elvis para o fundo na casa em Memphis. Mal sabíamos que haveria outra grande surpresa quando chegamos lá. A seguir, o carro secreto de Elvis. Uma coisa. Não deixe luzes e câmeras jogarem com você e não joguem as luzes e câmeras. As pessoas jogavam luzes e câmeras Não, nelas. foi quando o Elvis estava fazendo o seu documentário, ele falou com o público para deixar todos mais à vontade na frente das câmeras. Então, bem-vindo a Graceland. Obrigado. Carros incríveis, coleção incrível. Quando as pessoas passam pela porta e veem isso tudo, que tipo de emoções isso provoca? Realmente provoca uma grande emoção, porque para o Elvis, os carros eram um símbolo de status. E quando ele conseguiu comprar o seu primeiro Cadillac, que ele usou e depois pegou fogo na estrada 3 semanas depois... Pegou fogo, pois é, enquanto ele estava em uma turnê. Mas era um símbolo de status para ele. Então temos essa coleção incrível de veículos e quando você entra no museu, a primeira coisa que você vê são os 2 Rolls Royces. O Elvis comprou o seu primeiro Rolls Royce em 1960. É esse preto que está exposto. E tem fotos do Elvis com esse carro na frente da mansão. Ele tinha uma casa linda, ele tinha um carro lindo, ele estava no topo da carreira. E um montão de garotas lindas. Algumas garotas lindas por aí, mas os carros realmente se tornaram parte da persona do Elvis. Só que ele também dava carros como presente, como forma de demonstrar afeto para as pessoas. Então ele dava 10, 20 carros de uma vez só. Teve uma moça afro-americana que estava olhando o carro dele um dia e ele foi falar com ela. Ele perguntou se ela tinha gostado do carro e ela falou que sim. E ele deu as chaves para ela. Eu não sei se ela se deu conta de que estava falando com o Elvis, mas essa é uma das muitas histórias que temos sobre o Elvis e a sua generosidade. Aqui é o segundo lugar mais popular depois da casa dele. As pessoas adoram isso. Elas sabem da história que o Elvis tem com os carros. Ele os adorava.
Elas imaginam o Elvis no volante do carro, sabe? Essas são coisas que o Elvis não colecionava de uma certa distância. Ele aproveitava, ele usava os carros, dirigia eles. E esses são os que são especiais para nós. O Stuntz fez a viagem de Charlotte, na Carolina do Norte, até Graceland. Quando chegamos em Memphis, eu estava curioso sobre outro veículo que dizem que ainda existe. Estamos falando do furgão Chevy 1948. Durante anos ele ficou num dos galpões na propriedade de Graceland. A história desse carro é ótima. O Elvis punha um boné e uma jaqueta e ele usava o furgão para sair pelos fundos da propriedade para conseguir fugir, porque os fãs ficavam no portão da frente. Na verdade, os únicos dois veículos que o Elvis manteve o tempo todo e que temos até hoje foram o Cadillac cor-de-rosa, que é claro, é associado com a mãe, e o furgão. Acho que o Elvis associava esse furgão com o início da carreira dele. A maioria dos fãs do Elvis sabe que antes de ser famoso, ele dirigia um utilitário. O Elvis entregava peças e suprimentos para uma empresa local de Memphis chamada Chrome Electric. E depois que ele ficou famoso, foi atrás do volante de outro utilitário que ele se sentia livre. Supostamente foi com o furgão da Crown Electric que ele foi até o Sun Studio um dia, onde ele entrou, pagou $4 para gravar uma música dele. É quando começa a incrível história do Elvis Presley. Então esse furgão tem uma história ligada a ele que é muito especial do começo até o fim. Eu me encontrei com meu amigo Walt. Esse cara sabe tudo do Elvis e ele estava guardando um segredo. Então eu convenci a me mostrar o furgão. É este aqui. Agora chegamos ao veículo misterioso. Tudo bem, fala, qual é o veículo Ele misterioso? é um furgão Chevy 48 que o Elvis usava para fugir do público e fazer as suas coisas, como ir a uma loja, ir ao cinema ou até comprar móveis com esse veículo. É um raro de 1 tonelada, tem uma transmissão de 4 marchas. Vamos lá, é isso aí. É um motor com 6 cilindros, não é? Isso mesmo. Ele tem o filtro de óleo, sabe, que veio nele, tem o filtro de ar original. Todas as peças estão no furgão do jeito que você está vendo, é como ele veio da fábrica. Esse motor é a arqueologia do Elvis. E era raro ter 6 cilindros e 4 marchas em 1948. Quase todos os carros não eram de 3 marchas. Era sim, e para ter esse veículo com 4 marchas tinha que ser o de 1 tonelada. No geral, além de ter sido do Elvis, esse veículo é muito raro, parece um veículo muito raro, né? É raríssimo, só tem mais um de 1 tonelada que acabamos de descobrir. Há 5 anos temos procurado esse carro de 1 tonelada na internet e não achamos nada. O pai dele comprou esse veículo e o manteve em Graceland. E ele ficou lá desde que o pai dele o comprou. E é incrível saber que, com todos os recursos que temos, só achamos um. Descobrimos isso há 2 semanas. E esse furgão já foi visto pelo público? Não desde que ele morreu. Não. E dizem que ele dirigia muito esse furgão. Dirigia. Olha, não tem nada de luxuoso nele, nem Não. bancos de couro, Não. nada assim. Não. Sem ar-condicionado? Sem Não tinha ar-condicionado na época? Ele tinha um rádio. Tinha um rádio. E ele tinha problemas para mexer no rádio nesse furgão? Ele tinha um probleminha assim, então Sim. ele anotou o número das estações no painel. Ele escreveu a caneta? Ele riscou e escreveu a caneta. Dá para ver bem no painel as estações de rádio que o Elvis escreveu de próprio punho. Bem ali. KDM 1468 e KOR 7017. Será que tocavam músicas do Elvis Presley? Acho que sim. Como é que você vai preservar os números no painel, Walt? Vai dar para pôr algum tipo de revestimento protetor? É o que vamos fazer. Usaremos o mesmo processo de proteção de para-brisa de carros de corrida. Vamos ter que cobrir isso para que não aconteça nada. É um objeto muito precioso. E o porta-luvas está trancado, já viu o que tem aí? Eu nunca olhei aí dentro. Nós podemos abrir a tampa para ver o que tem lá dentro. É só um porta-luvas velho e não tem mais nada aí dentro. Eu esperava encontrar alguma coisa. Eu sei como A chave é. do Cadillac. Nós sempre estamos procurando O telefone alguma da Anne coisa. Margaret. É isso aí, vamos Sei lá. achar. Nós... Chega a me dar arrepios estar aqui do lado de uma coisa que tem tanta história assim, porque você fica imaginando quantas pessoas passaram por esse furgão e elas não faziam a mínima ideia de que era o Elvis Presley dirigindo ele.
Deve ter sido milhares durante a época em que ele morou em Memphis. Então, mesmo no meio daquela loucura toda de ser a maior estrela do rock do mundo, a ligação dele com o carro dava paz para ele. Isso mesmo, e essa ligação aqui foi a que deixou ele com os pés no chão, eu acho. E acho que qualquer um que gosta de carro, seja lá qual for, sabe qual é o sentimento. É uma coisa que não tem como descrever, mas leva você de volta a uma época que era mais calma, quando você era mais generoso com o tempo, quando você não tinha todas as exigências que ele tinha por causa da fama. Um carro personalizado, construído à mão para o rei, preservado para os seus fãs e dirigido pela realeza das corridas, que voltou para casa. Um velho furgão, usado como disfarce, que levou o rei do rock and roll a lugares onde os carros mais caros do mundo não podiam levar. Esses são os carros lendários.